Damos continuidade ao nosso estudo do capítulo 3 do livro do Gênesis, do nosso último encontro. Terminamos explicando o versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. A explicação desse versículo já está no final do encontro anterior, que vai ser disponibilizado nos próximos dias para a internet. Agora, no versículo 7, vejamos agora as consequências desse pecado, digamos, compartilhado, ou se quisermos, socializado, ou se quisermos, um pecado onde houve a cumplicidade da mulher que teve a iniciativa e do homem que aceitou fazer o que ela fez. O homem é um ser social. O pecado atinge, em primeiro lugar, a pessoa que o comete, mas também a sociabilidade. Ou seja, o homem não age sozinho, e seus atos, sejam bons, sejam maus, a tendência por ele ser social é que tais atos sejam observados, imitados. Isso seja para o bem, seja para o mal. É Santo Ambrósio quem diz que ninguém se salva sozinho, leva consigo uma multidão para o céu. Mas o contrário, ou aliás, o antônimo também é verdadeiro. Ninguém se condena sozinho, arrasta consigo uma multidão para o inferno. O homem tem esse poder tremendo de, com o seu testemunho, levar outros a fazer o mesmo. E isso é bom, é ótimo, é maravilhoso, é belíssimo. Jesus coloca numa afirmação muito feliz, Mateus capítulo 5, versículo 16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Portanto, vejam, eu brilhando posso iluminar os demais que estão nas trevas. Aliás, esse é o papel da luz. Onde a luz brilha, ela por si só se impõe e ilumina tudo aquilo que a cerca. E quanto mais intensa é a luz, mais brilhante é o local, é o derredor dela. Mas o contrário também. Nós temos o poder de levar os outros a cometer pecados. Jesus, a respeito disso, usou uma frase tremenda, que é uma ameaça. Ai daqueles que escandalizarem um só desses pequeninos. Melhor seria se amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Perceberam a gravidade disso? É terrível. Você escandalizar um pequenino. A expressão pequenino, ela não se aplica apenas aos de baixa estatura, mas também aos inocentes, às crianças, etc. Mas aos não muito cultos, aqueles que são facilmente, digamos assim, manipuláveis. Vocês imaginem Adolf Hitler, o que ele fez com a Alemanha, com a sua tremenda capacidade de aglutinar ao redor de si as pessoas, uma incrível capacidade de convencimento, levou uma nação inteira a essa tragédia. Mas antes de o Terceiro Reich ter sido destruído completamente, vejam os males que este homem fez, espalhou, disseminou no mundo. Eu citei Hitler, mas não é apenas ele, é quaisquer pessoas que utilizam para o mal a capacidade que Deus lhes deu. Pois bem, a mulher apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. O igualmente aqui, atenção, igual responsabilidade, igual culpa. Se bem que no diálogo com Deus, Adão vai tentar se eximir da culpa. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais na frente, a gente vai comentar isso daqui a pouco. No versículo 12,
Vejam que é uma contradição com o comeu igualmente do versículo 6. No versículo 12, depois que o diálogo já avança um pouquinho, a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Vejam, ele admite que comeu, mas não admite que teve a culpa. É a velha história, sim, eu fiz, mas na verdade o culpado é outro, o culpado é fulano, é Beltrano, etc. O marido que trai a esposa o desmascara. Por que você fez isso? Não, tudo bem, eu traí você. Tudo bem, nada, tudo horrível. Tudo bem, eu traí você, mas... Aí tenta buscar na vida dela, na frieza, na suposta frieza dela, na suposta indiferença dela, no suposto ciúme dela, etc. E em todo o mundo, na situação econômica, nos políticos e tal, faz aquele para se parecer inocente, para se eximir da culpa, o que é um absurdo. Então vejam, comeu igualmente. Ela é culpada porque ela comeu, mas você foi culpado porque você também comeu. Certo que ela convenceu você, mas você consegue provar que você foi estuprado por acaso, que você foi coagido por acaso, que você agiu sob efeito de drogas, etc. Por favor, comeu igualmente. Claro, vejam, há determinadas situações excepcionais em que um ato ele é realizado sem a devida consciência, sem a devida liberdade, sem o devido conhecimento, mas são situações limites, situações extremas, situações extraordinárias. O direito penal militar, o direito penal civil, o direito penal canônico tipifica, prevê essas circunstâncias atenuantes e até eximentes, não é? Que impedem você de ser punido, ou de você ser punido com uma pena tão grave, etc. Mas aqui não é o caso. Aqui não é o caso. Comeu igualmente. Vamos ao versículo 7, porque agora começamos um breve estudo sobre as consequências do pecado. E elas são muitas. E vão sendo apresentadas passo a passo. Versículo 7. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Vejam, para além da materialidade das palavras, para além da literalidade das palavras, lembremos-nos de que estamos diante de uma linguagem figurada. Aqui estamos tratando do drama do pecado, descrito numa linguagem que não é nossa, fruto da árvore da ciência do bem e do mal, etc. E estamos diante de uma condição, até o final do capítulo 2, de uma condição de estado original, de uma condição de santidade original. Por falar em nus, eles perceberam que estavam nus, seus olhos se abriram e acabaram vendo que estavam nus. Mas não, José, veja, eu estou cravando os meus olhos no versículo 25 do capítulo 2. Vejam, o último versículo do capítulo 2, que aliás já explicamos. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. A nudez, aqui, já vimos que tem relação com a vergonha. Sentir vergonha. Não se trata de uma nudez física. É pouco provável que o primeiro homem e a primeira mulher, antes do pecado, situados num contexto geográfico bem preciso, qualquer que seja a parte do planeta Terra, qualquer clima, seja ele ameno ou rígido, seja ele de uma brisa suave ou de uma tempestade forte, vivessem eles numa caverna ou não interessa. É pouco provável que as mudanças climáticas que trazem risco à saúde, se você não toma certas providências, se você não cobre o seu corpo, se você não se protege, é um pouco improvável
Aliás, para não dizer bastante improvável, admitir que os nossos primeiros pais andavam nus, no sentido literal, contemplando o versículo 25 do capítulo 2. Mas o versículo 25 do capítulo 2 não se refere à nudez do corpo, refere-se à nudez da alma, à pureza. Não havia malícia. Se não há malícia, não há vergonha. Porque o que é a vergonha? Senão uma reação da alma diante de algo que fere a moral, que fere os seus princípios. Uma pessoa que fica bastante constrangida quando ouve um palavrão, quando ouve uma discussão horrível, enfim, quando ouve uma verbosidade assintosa, agressiva, palavrões, etc., e ela se contém, e ela se cala, e ela se afasta dali, porque não está acostumada àquele tipo de coisa, enfim, traduzindo, ela sente vergonha, porque aquilo fere seus princípios, fere a sua moral, fere o seu pundonor, para usarmos uma expressão muito cara em ambiente militar. Pois bem, aqui nós estamos tratando da mácula, da culpa que ainda não existia no capítulo 2. Não se envergonhavam. A vergonha tem relação com a culpa tem relação com princípios éticos que são feridos, que são desrespeitados, que são agredidos, que são violados e assim por diante. Ora, se não há pecado, não há pudor no sentido pejorativo do termo. A palavra pudor tem um sentido positivo. Fulano, uma pessoa pudorada, é uma pessoa de princípios, é uma pessoa de ética, é uma pessoa de uma moral bastante regrada. Ela tem princípios bem claros na sua mente, na sua conduta, no seu comportamento, etc, etc. E ela se choca, e ela reage, e ela se rebela quando tais princípios são violados. Tudo isso supõe uma culpa, seja dela, seja dos outros, e assim por diante. Coisa que não existia no capítulo 2. A intenção do capítulo 2 não é falar de estética física, falar de roupa, ou supor, imaginar como eles se vestiam, ou se era com roupa se era com pele de animal, se era com folha, se era com isso, se era com aquilo outro. Aqui nós estamos diante de um relato moral. Estamos narrando uma atitude, ou melhor, um ato, que depois se tornou atitude, o pecado tem suas consequências, mas um ato mau. Um ato intrinsecamente de desobediência, de orgulho, de fechamento do coração do homem, coisa que até então não existia, e por não existir, o autor sagrado descreve isso como o homem andava nu e não se envergonhava. O acento não era nudez, mas na vergonha, ou na falta de vergonha. No capítulo 2, versículo 25, na falta de vergonha. Falta de vergonha, falta de pecado. Porque a vergonha tem relação com o pecado. Ela é uma reação a um pecado que se comete. É uma postura ilícita à luz da palavra de Deus. É uma violação que fere o seu pudor, que fere a sua intimidade, que se considera ferida, agredida, violada, humilhada, etc, etc. E vejam, isso não existia nos 2 primeiros capítulos. Portanto, felizmente, o capítulo 2 termina dessa forma. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonharam. O acento é na vergonha. Mas agora, os seus olhos se abrem. O que isso significa? O homem, ambos adquirem consciência do mal que cometeram. Alguém lembra, na Bíblia, uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo que parece insinuar que as pessoas cometeram um pecado, mas elas não ainda perceberam aquilo que fizeram? Vejam, por favor, atenção. Não estamos falando aqui, eu não me lembro. Não é nada disso. Mas
E este é o mistério da iniquidade. Estamos no centro do mistério da iniquidade. Você comete o ato pecaminoso e não se dá conta da gravidade do que você disse, ou da gravidade do que você fez, ou da gravidade da sua omissão. Quem pode dizer para ganhar uma passagem para Maceió assim que terminar o encontro aqui? Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Alguém ouvindo ou lendo essa frase de Jesus vai dizer: ah, então está certo, o nosso pecado é pouca coisa, porque afinal de contas eu não sei o que é que eu estou fazendo. Alto lá, Jesus não quis dizer isso não. Você cometeu o pecado. O pecado é responsabilidade sua. É uma outra questão à parte, considerar circunstâncias eximentes, circunstâncias atenuantes, etc. Mas há uma outra coisa no direito penal, que é uma circunstância agravante. Tem 3 tipos de circunstâncias: a eximente, a atenuante e a agravante. Circunstâncias eximentes são aquelas que, se existem, aquele que cometeu o delito não pode ser punido de jeito nenhum. Eita, alguém matou o cicrano. Depois se descobre que foi uma criança de 5 anos que pegou o revólver do pai, que estava no chão, e disparou e matou o próprio pai. Ah, agora essa criança tem que ser punida. Não pode. No nosso sistema ordenamento jurídico penal brasileiro, uma criança de 5 anos, ela é imputável, não pode ser punida, bem como outras circunstâncias. Mas não é o caso aqui. Quando Jesus diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabem do que é que Jesus está falando? Eles não têm consciência da gravidade do ato. No dia de Pentecostes, São Pedro está pregando. É o primeiro discurso da igreja após a efusão do Espírito Santo. E São Pedro, em determinado momento, chama todos os ouvintes de assassinos. Vós matastes. E naquela hora, eles que não tinham noção daquilo que acabaram de fazer uns 50 dias atrás, 52, 53 dias, ou seja, sentenciaram Jesus à morte, adquiriram consciência da gravidade do ato deles. E o impacto foi tão forte que eles disseram: irmãos, o que devemos fazer? E São Pedro diz que cada um se arrependa, seja batizado, receba o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Vamos dar uma olhada no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha lá no versículos 22 a 23. Israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Atenção, porque vai ser agora, atenção. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, agora vem o baque. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus ressuscitou, etc, etc. O discurso continua. Agora vejam o impacto destas palavras no versículo 27. Eles que não tinham noção do que fizeram, agora adquiriram a noção. E vejam a reação. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E segue. Vejam, eu citei esse texto, não foi para divagar, mas foi para ilustrar o que significa seus olhos se abriram. Por favor, não interpretem os seus olhos se abriram porque estavam cheios de remela, porque estavam com alguma crise de catarata, ou alguma miopia ou astigmatismo. Pelo amor de Deus, aqui o sentido é completamente outro. Eles, a juventude de hoje diz, caiu a ficha, né? Ou seja, você ainda estava meio aéreo, meio voando, não tinha noção, não tinha consciência da gravidade da coisa, pois agora você acabou de ter.
Isso é muito humano. Há determinadas pessoas que dizem constantemente, que agem constantemente, que têm aquela postura, aquele hábito, e acham a coisa mais normal do mundo. Aqui nós estamos diante de consciência errônea, de consciência laxa, de consciência cauterizada. Você perdeu a noção do bem e do mal. Tudo é permitido para você. Você se permite dizer tudo, fazer tudo. Você é um completo relaxado. Você é levado pela onda do vento. Você imita aquele criminoso, aquele indecente. Você reproduz aquilo. Você tem comportamentos completos e não tem a noção daquilo. Por falar nisso, ainda nos Atos dos Apóstolos, São Pedro diz: vós agistes por ignorância. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Aí alguém, um relaxado, lendo isso, diz: agora que é bom, porque é gostoso pecar. Porque se eu sou ignorante, eu não tenho culpa nenhuma. Calma, meu bichinho, que a coisa não é assim não. Há dois tipos de ignorância: a ignorância culpável e a ignorância inculpável. A ignorância culpável é aquela de quem não sabe, que ignorância é a ausência do conhecimento. Ignorância culpável: eu não sei, mas devia saber. Ou eu não sei, mas poderia sair da ignorância e não quis sair e não quero sair. Ignorância inculpável: eu não sei e não tenho como aprender. Não tenho como aprender. Ou então, eu não sei, mas não tenho a obrigação de saber. Isso é importante. O médico que não sabe operar é um ignorante. Mas essa ignorância o exime de alguma penalidade? Se ele, ao invés, ele vai operar a mulher do útero e acaba abrindo a orelha, porque não sabe a diferença entre útero e orelha. E na verdade abriu a orelha pensando que era útero. Lógico que isso é um exemplo bem esdrúxulo. Muito bem. Eu não tenho culpa, eu agi por ignorância. Veja, você é médico. E você estudou para obter o diploma de médico. Portanto, é uma ignorância culpável. Já a ignorância do Dom José Francisco, que não sabe como pilotar uma aeronave da Brigada Aeromóvel de Taubaté, do Exército Brasileiro, completo ignorante. Eu sou, claro, mas eu não posso ser punido, porque eu não tenho a obrigação de saber que eu não entrei para o Exército Brasileiro, não fiz curso para pilotar helicóptero do Exército Brasileiro. A minha ignorância é inculpável. Se alguém do Exército Brasileiro me der uma ordem, claro que não vai acontecer, para eu pilotar, eu vou dizer: eu não posso, eu sou ignorante, eu não posso ser punido, porque minha ignorância é inculpável. Eu não tenho a obrigação de saber. Então vejam, agistes por ignorância. Resta saber se é uma ignorância culpável ou uma ignorância inculpável. É somente então situá-los durante a vida pública de Jesus, que pregou o reino de Deus, que expulsou os demônios, que curou os leprosos, que curou os cegos, que curou os coxos, que curou os mudos, etc. Operou tantos prodígios e eles, apesar disso, sentenciaram Jesus à morte. Agiram por ignorância nesse sentido. Foram responsáveis pela morte de Jesus, mas não tinham consciência da gravidade daquilo que eles estavam fazendo. Minha gente, eu sei que eu estou tocando aqui numa questão extremamente séria, que é a questão da avaliação moral dos nossos atos. Quando Jesus diz: a quem muito for dado, muito será pedido, e a quem pouco for dado, pouco será pedido, ele está tocando exatamente nessa questão: o que foi que nós recebemos de moralidade, de princípios éticos. A nossa formação cristã, litúrgica, homilética, de pregação, de discursos, etc., de leitura da Bíblia, formação bíblica, é uma formação esmerada. E mais, eu, apesar de tudo aquilo que eu recebi, poderia e posso receber
mais ainda, para conhecer mais a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a minha vida. Pode-se falar que no plano piloto, e todos nós moramos no plano piloto, se pode falar de uma ignorância inculpável ou invencível com relação ao conhecimento da palavra de Deus. Você pode até discutir isto num contexto totalmente adverso. Pensemos uma eventual tribo lá perdida no meio da selva amazônica, completamente refratária aos brancos, enfim, fechada em si mesma, que nunca ouviu falar de Jesus nem do Evangelho. É uma coisa. Pode-se até questionar aqui se estamos diante de uma ignorância invencível com relação ao conhecimento da Bíblia, dos mandamentos, dos sacramentos, enfim. Mas se se trata de ignorância vencível, portanto culpável, a coisa muda de figura. Não, eu não conheço, mas a pergunta é, você não conhece, mas poderia conhecer? Deus Todo-Poderoso oferece condições para você conhecer. Você se movimentando, se interessando, buscando, enfim, você não sairia da sua ignorância? Questão também muito importante, muito oportuna, muito atual, muito candente, no trato desta categoria, sei que agistes por ignorância. Portanto, a frase de Jesus na cruz, eles não sabem o que fazem, há de ser entendida, não no sentido de que, eu matei esse criminoso, esse Jesus, eu estou alegre, tá? Não é no sentido de que eu não sabia que estava fazendo. Tenho consciência dos meus atos, crucifica-o, etc, etc. Mas aqui Jesus está falando da consciência, da gravidade do ato. Quem é esta pessoa que eu estou sentenciando à morte? Eles sabiam que era Deus. E mais, todos os elementos morais que eles receberam foram suficientes ou não para eximi-los completamente da culpa. Essa distinção entre ignorância vencível e ignorância invencível, ignorância que pode ser vencida, que pode ser suplantada, e ignorância que não pode ser vencida, que não pode ser suplantada, ou conceitos afins, ignorância culpável, isto é, você está em ignorância, mas você tem culpa por ser ignorante, ou porque não conhece, mas devia conhecer, ou porque não conhece, mas poderia sair desse estado de desconhecimento, de ignorância, ou ignorância invencível e inculpável, isto é, eu não conheço, mas eu não tenho uma obrigação de saber, ou eu não tenho condições de sair da minha ignorância, porque contextualmente eu não encontro elementos, não há nada, nem ninguém, nenhum instrumento, nenhum caminho, nenhum meio para eu sair desse estado de ignorância. Está claro? Ficou claro? Muito bem. Os seus olhos se abriram e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. O que significa isto? Claro que aqui temos uma imagem que se relaciona logo com as partes íntimas. As partes íntimas. No caso da mulher, os seios, as partes baixas, o homem também, as partes baixas, etc. É uma reação que procura se esconder dos demais. Por quê? Porque a visão, a contemplação, o contato dos outros consigo, ou até seu consigo, há determinadas pessoas que têm este pudor natural até de si mesmo, e naturalmente procuram sempre se vestir, procuram sempre se cobrir, uma reação de preservar a intimidade. Mas atenção, que a grande lição aqui não é mais do que o sentimento de culpa, é a consciência do pecado.
Sentimento de culpa é uma categoria reconhecida pela psicologia, pela psiquiatria, mas a categoria pecado é somente fé. Psiquiatria não trabalha com pecado. Trabalha com erro, trabalha com equívoco, trabalha com remorso, trabalha com outras expressões, mas não trata pecado. E é isso que nos interessa. É lógico que é a culpa por ter pecado. A Bíblia fala de culpa, mas associa a culpa ao pecado. E o pecado é a desobediência a Deus. A prova disto, de que aqui nós estamos diante de pecado, vamos ver logo na Bíblia o que é o pecado. Pecado. Primeira carta de São João, por favor, capítulo 3, versículo 4, leiamos juntos. Todo aquele que peca, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. De Deus, evidentemente. De Deus, evidentemente. O versículo está na Bíblia. Pois bem, qual foi a transgressão de Adão e de Eva? Desobedeceram a ordem do Senhor. Não comais do fruto, pois no dia em que comerdes, morrereis. Muito bem. Malgrado essa advertência, eles transgrediram. Muito bem. No versículo 7, nós temos uma descrição, literalmente falando, prudencial acerca de vestimentas. Mas a lição não é de estética, não é de roupa, não é de grife, não é de indumentária, é uma narrativa moral. A vergonha entrou no coração deles, eles perceberam a nudez, e agora se vestem, e agora se protegem, mas essa é a primeira providência, porque a segunda é se esconder. Até agora, Deus não passeia, vai passear depois. O Senhor Deus entra na história deles depois do pecado, depois que eles tomam essa primeira providência, essa armadura, esse arcabouço, por assim dizer, físico, que na verdade é moral, uma tentativa de cobrir aquilo que agora é uma chaga, aquilo que agora é uma evidência, aquilo que agora é algo incontestável, a própria culpa que está impregnada neles. Muito bem, vamos ao versículo 8, por favor. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Alguém pode dizer, o Senhor Deus aqui parece que está passeando de bota, de sapato, ou até está passeando a pé, porque eles ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus. Atenção, aqui estamos diante de um antropomorfismo, um dos muitos, aliás, na Bíblia. A Bíblia está repleta de antropomorfismo. Já explicamos aqui umas 500 mil vezes, com exagero e tudo, o que é um antropomorfismo. Antropos, homem. Morfismo é forma. Morfé, forma em grego. Antropomorfismo é uma maneira humana de descrever o agir divino. Deus que caminha, Deus que se ira, Deus que se vinga, Deus que se arrepende, etc. Você pega comportamentos humanos, gestos humanos, algo característico do agir psicossomático do homem e aplica a Deus. Como os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, já vimos, tem um gênero literário todo peculiar. Não pode ser interpretado ao pé da letra, porque não são históricos, gênero literário histórico. É preciso, portanto, enxergar aqui uma linguagem figurada. Deus não passeia no campo de tal forma que ele pisando nos gravetos, pisando nas folhas, etc., a gente escuta. Ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus. Que significa? Primeiro, eles têm consciência do mal que fizeram. E agora sentem a experiência da presença de Deus
na vida depois do pecado. Qual foi a frase do filho pródigo na parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso que poderia ser evocada quando o filho retorna e o pai de longe parte para abraçar o filho, para beijar o filho, somente o filho fala e o pai silencia. O pai não dá uma única palavra ao filho, nem quando ele sai, nem quando ele volta. Mas a frase do filho: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está na presença do Pai, com uma consciência clara, nítida, de que pecou contra o Pai. Aqui, os nossos pais sentem, de maneira inconteste, estamos na presença de Deus. Não podemos correr dele. Agora temos que, aspas, sou eu quem estou dizendo, temos que enfrentá-lo. Não dá para correr. Tentaram. E ele vai dizer, daqui a pouco, porque se escondeu. Desculpa esfarrapada. Mas Deus vem ao encontro do homem. Nesse versículo 3, nesse versículo 8, nós temos aqui um dado de grande importância. É absolutamente impossível que qualquer pecado, mesmo na penumbra, mesmo nas trevas, seja feito com desconhecimento de Deus, à mercê de Deus, como se Deus não visse, como se Deus não soubesse, como se Deus não contemplasse. É um equívoco. As trevas me veem, quem vê o meu crime? As trevas me cobrem, quem vê o meu crime? Diz o salmista. Diz também o livro do Eclesiastes e até do Eclesiástico também. Pois bem, Deus vem ao encontro do homem, porque o Deus onipresente se acerca, se aproxima, sempre está na vida de toda criatura humana, e esta, principalmente depois de ter pecado, o Senhor vem ao encontro do homem. Vejam, de novo, eu ainda insisto, o Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Tirem da cabeça, eventualmente, se alguém tem a ideia de que Deus almoçou e está fazendo sua cesta, sua caminhada no jardim para fazer a digestão. Esqueçam. Deus está passeando como de costume, enfim, como nós costumamos fazer. É a ideia que subjaz nessa afirmação. O Deus de Adão e de Eva, o Deus da Bíblia, é o Deus onipresente. O Deus que está em toda parte. E que mais cedo ou mais tarde bate, toque na voz da nossa consciência, a querer saber o porquê dos nossos atos, não em absoluto como se ele não soubesse, mas para nos interrogar, nos interpelar, para que nós tomemos consciência do mal que nós cometemos. Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Vamos ver daqui a pouco no versículo 9. Oh, esse Deus parece que não sabe. Oh, cadê você? Cadê? Vamos brincar de algo que eu não estou encontrando vocês. Me diga, Adão, que eu quero encontrar vocês. A pergunta que o professor faz ao aluno não significa dizer que o aluno não sabe, que o professor não sabe. Quando o professor pergunta ao aluno, não é porque o professor não sabe, para o professor saber. Por favor. O professor pergunta ao aluno para experimentar o aluno e para que o aluno demonstre que ele sabe. Nesse caso, não é para que Deus saiba onde ele está. É para, digamos assim, emparedar Adão. Levá-lo nesse diálogo até a consciência do mal que ele cometeu e de que agora ele tem que arcar com as suas consequências. Muito bem. Então, hora da brisa da tarde, enfim, o Senhor passeia no jardim. A presença de Deus que vem ao encontro do homem. O que vem depois, na última frase, é o drama da humanidade, é o nosso drama, é o meu, é o seu, é o de todos os homens de todas as épocas, e será o drama de todos os seres humanos até ao fim dos tempos. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Como fugir se se trata de um Deus onipresente, que está em toda parte?
E aí fica muitas vezes, vocês já repararam, aquela pessoa que é de Deus, que frequentava a missa, que se confessava, etc, etc. Depois do pecado, procura, aspas, fugir de Deus. Não vai mais à missa, como se Deus estivesse somente na missa. Não lê mais a Bíblia, como se a palavra de Deus só chegasse a você quando você abrisse o livro de papel chamado Bíblia. Você começa a evitar as pessoas de Deus, os amigos, os parentes, começa a ter aquela vida que é exatamente a tática do demônio. O demônio quer exatamente isto: que você rompa, que você se afaste, que você se distancie de Deus e das coisas nas quais Ele se revela, Ele se manifesta, Ele vem a nós, Ele nos fala, e assim por diante. A igreja, a Bíblia, os mandamentos, os sacramentos, a oração, as pessoas de Deus, os ministros sagrados, o programa de televisão católico, e assim por diante. Esconderam-se da face do Senhor, no meio das árvores do jardim. Não é uma atitude boa a deles, sabendo, presumindo, pressuposto que o Deus deles, que é o Deus nosso, é onipresente, está em toda parte? Quem pode dizer qual é o salmo que ilustra muito bem isto? Cantado ele é assim: tu me conheces quando estou sentado, quando me deito, quando me levanto. Se eu subo aos céus, eu te encontro lá. Se eu vou nos abismos, eu também te encontro. Para onde irei? Para onde fugirei? Bravo. Vamos ao Salmo, que mostra exatamente a estupidez, a insanidade da pobre natureza humana. Eu estou com vergonha, passei tantos anos sem me confessar. Eu estou com vergonha, há tanto tempo que eu não vou à missa. Eu estou com vergonha. E fica se distanciando, né? Se distanciando, se afastando. É a pobre natureza humana. Salmo 138. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Aí vejam a loucura de Adão e de Eva nesse versículo 8. Para onde irei, longe de vosso espírito? Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também, etc, etc. Pois bem, então vejam, no versículo 8, nós temos algo que ilustra muito bem a nossa fragilidade, a nossa infantilidade, os nossos subterfúgios, as nossas disposições de fugir de Deus, de fugir, como se é tolice. O nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onipresente. Bem, isso para ilustrar o versículo 8. Versículo 9, por favor. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Aqui nós temos a manifestação mais antiga daquilo que em direito civil, em direito militar, em direito canônico, nós chamamos de direito de defesa. Não, o direito de defesa é um direito natural. Por que é um direito natural? Ou seja, se você é acusado de alguma coisa, você tem que saber do que está sendo acusado e tem que ser dado para você o direito de defesa. Correto? Sim ou não? Sim. Vocês já ouviram dizer que é um direito natural? Sabe por que é direito natural? Por causa disso, no versículo 9. E é um direito que vai ser dado ao homem para que ele exerça duas vezes, no versículo 9 e no versículo 11. Ou seja, fale, explique-se. Blá, 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 blá. Sim, mas isto. Blá, 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 blá.
espreme, não sai nada que se aproveite. Tá bom, exerceu o seu direito de defesa, pois agora é conosco. Não é? Pois bem, o direito de defesa está aqui. Deus sabe que nós somos culpados quando pecamos. E Deus não precisa perguntar. Quando Ele pergunta, não é para que Ele saiba. Ele pergunta para nos levar a tomar consciência da gravidade do ato. Quem pode dizer qual foi a pergunta que Jesus fez a um jovem, no capítulo 19 de São Mateus, já estou dando a dica. É um jovem rico. Ele se aproxima de Nosso Senhor com muita sinceridade, diga-se de passagem. Muita sinceridade, uma pessoa reta. E faz uma pergunta: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde com uma pergunta. Que diz a lei? Não. Por que me chamas bom? Um só é bom, Deus. Quando Jesus diz por que me chamas bom, não é que Jesus não conheça a intenção do jovem. É para levar o jovem a compreender que quem está diante dele é mais do que um mestre. É Deus. Isto é, você está me chamando de mestre, mas eu quero ajudar você a descobrir que quem está diante de você não é um simples mestre. Claro que eu sou mestre, eu sou Deus. Você está me chamando de bom porque eu sou mestre ou porque você reconhece que eu sou Deus? Bem, somente um detalhe para ilustrar esta pergunta, que não pode ser interpretada como um desconhecimento de Deus que está procurando, brincando de esconde-esconde, o homem e a mulher se escondendo nas moitas, e Deus atrás chega, onde é que você está? Onde estás? Por que tu estás correndo de mim? Tu pensas por acaso que eu não sei o que tu fizeste? Tu estás, na verdade, te escondendo, não é de mim, é de ti mesmo. Tu estás querendo acobertar a tua culpa, achando que eu não sei? Onde estás? Entra dentro de ti. Jesus, no diálogo com uma mulher, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, dialoga com ela para ajudá-la a entrar dentro de si. Olha, eu sou água viva, etc. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Ó Senhor, dá-me desta água para que eu não venha beber mais, etc. Quando ela demonstra interesse por Jesus, Jesus diz: vai e chama o teu marido. Tocou na ferida. Porque agora Jesus vai entrar na intimidade dela. Ah, eu não tenho marido. Disseste bem. Tu tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido. Nisto tu disseste a verdade. Ela estava vivendo em pecado. E Jesus desmascarou. Foi lá dentro, no íntimo da vida dela. Cavou, escavacou, para descobrir o verdadeiro problema daquela mulher. E depois ela se converte. E vai para a cidade, chama as outras pessoas, e elas vêm e têm uma experiência pessoal com o Senhor. Onde estás? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O homem, quando tem a consciência da presença de Deus na sua vida e se encontra em pecado, não digo naturalmente, mas essa reação, infelizmente, depois do pecado previsível, de se afastar, de fugir, de não querer conversa, etc. É a mesma reação do morcego diante da luz. O morcego não foi criado para viver na luz, é um animal de hábitos noturnos, um animal que foi criado por Deus para viver na escuridão. E diante da luz, ele se sente profundamente incomodado, porque o pecado fica guardado nas trevas do coração. Na verdade, o íntimo do homem não são trevas, mas com o pecado não se tornam trevas. Algo guardado, que a todo custo, por aquele que o pratica,
pretende ser fechado, trancafiado, um segredo inacessível às demais pessoas. Só que Deus conhece o íntimo do nosso coração, no já citado Salmo 138. Medo, nudez e ocultação. Vejam os 3 verbos no versículo 10, consequências trágicas na relação do homem com Deus. O homem passa a ter medo de Deus, porque está nu, tem culpa, tem medo porque está em culpa, porque é culpado, porque desobedeceu a Deus e procura se afastar de Deus. É lógico que isso é uma festa para Satanás. É exatamente isso que ele quer. Enganar você. E já vimos o engano. Oh não, Deus sabe que o dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Mentira. A mulher comeu o fruto, partilhou com o homem, e agora introduziram-se essas categorias dramáticas no coração do homem, no trato com Deus. Outrora viviam na presença de Deus, agora eles têm medo de Deus, pela consciência de estarem nus, e procuram se distanciar de Deus, procuram ocultar-se, para usarmos uma linguagem forense, evadir-se de Deus. Por que tolice? Porque Deus é onipresente. Para onde irei? Para onde fugirei? Reparem que a explicação, a resposta não foi dada. A pergunta não foi precisa. Onde estás? A pergunta se refere a quê? Ao local. Ao local. Pois o infeliz não diz. Onde estás? Na verdade, existencialmente falando, eu estou em culpa. Qual seria a resposta mais plausível para Adão neste momento? O Salmo 50 diz, por favor, o salmo que foi redigido por Davi, depois que ele foi desmascarado pelo profeta Natan, por ter cometido 3 crimes: adultério, mentira, porque ele cometeu isso de Urias, e assassinato. Mandou Urias para o fronte de batalha e ele acabou morrendo. E foi desmascarado pelo profeta. No Salmo 50, temos uma frase que eu penso que seria a plausível de Adão neste momento. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ou então, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. O meu pecado está à minha frente, está em que versículo, por favor? 5. E eu reconheço toda a minha iniquidade, é este. E foi contra vós, só contra vós que eu pequei? Pronto. A resposta plausível, a resposta aceitável, não é justificado, o pecado não se justifica, mas a resposta plausível de Adão a essa pergunta do versículo 9 seria esta. Mas essa daí, por favor, já é de um homem arrependido. Só que aqui nós ainda temos a natureza humana recalcitrante, que foge, que não admite seus erros e que não responde à palavra do Senhor, à pergunta do Senhor. E aí vem a outra pergunta. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? De novo, direito de defesa. É como se o Senhor Deus dissesse lá nas entrelinhas, com uma linguagem bem brasileira: sua resposta foi horrível. Não justifica, meu amigo. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem te revelou que estavas nu? O Senhor Deus parte da resposta esfarrapada dele, que não foi resposta à primeira pergunta de Deus. Vejam lá. O versículo 10 não tem nada a ver com a pergunta do versículo 9. Onde estás? Ocultei-me, mas não disse onde. Tive medo. Não foi isso que Deus perguntou. Agora, já que você vem com esse argumento, é em cima da sua resposta que eu vou fazer outra, para deixar você mais embaraçado. Quando Deus nos deixa embaraçado, é para o nosso bem, é para tirarmos do nosso embaraço. Quem te revelou que estavas nu? Eu não revelei.
No fundo, eu sei que você está nu. Mas não foi isso que eu perguntei a você. Mas já que você me disse que você estava nu, quem foi que revelou a você? Está com culpa no cartório. Terias tu, vejam que Deus não faz uma afirmação, terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Educadamente, Deus Todo-Poderoso, com uma pergunta, e ele já sabe a resposta. Ele não faz uma afirmação, porque a afirmação é um juízo de valor que vem de fora. Deus, na sua infinita catequese, na sua infinita pedagogia, faz uma pergunta para que você entre dentro de você. Entre em você. E responda. E reconheça. Porque é isso que interessa a Deus. O princípio da conversão tem que partir de você. O pai, na parábola do filho pródigo, não mandou um recado: ô meu filho, você reflita. Não, meu bichinho, não. Você vai ter que cair dentro de você. Você vai ter que refletir. E na parábola do filho pródigo, é o filho quem reflete. Parte do filho, de dentro. O propósito de procurar o pai e reconhecer a tolice que você cometeu. Mas a resposta esfarrapada de Adão vai ficar para o próximo sábado, dia de São José, meu padroeiro, padroeiro da Igreja Católica. No próximo sábado estaremos aqui, se Deus quiser. Boa noite.